Oi gente, tudo bom? Estamos aqui hoje com mais um vlog. Eu fiquei muito feliz com tantos comentários no vídeo que eu postei no domingo passado. Eu não estava esperando, nem nas minhas maiores idealizações, eu sou uma pessoa que idealizo muito, eu não estava esperando que vocês fossem curtir tanto e fossem responder tanto, interagir tanto comigo desse jeito. Então eu fiquei muito feliz, muito obrigada a cada um de vocês. E hoje eu vou falar de um assunto que eu sempre tenho pessoas pedindo para falar sobre isso e eu nunca falei dessa forma tão detalhada como eu vou falar hoje. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a alimentação da minha filha, desde quando ela nasceu, quanto tempo que ela ficou mamando, quando que a gente começou a introdução alimentar, como que é a alimentação dela. Bom, desde o nascimento da Rafa até ela completar 6 meses, ela ficou mamando no peito exclusivamente. Então ela só se alimentava de leite materno, que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Então a gente não oferecia água, suquinho, chá, nada, era só leite materno até os 6 meses de idade, era apenas isso. A gente tá aqui com a mamãe, andando agora aqui embaixo do prédio. Estamos tomando um solzinho de final de dia, que é gostoso. Rafa tá aqui vendo o mundo todo. E a gente também nunca ofereceu para ela chupeta, porque logo na gravidez a gente lia muito sobre e a pega que o bebezinho faz na chupeta é diferente da pega que o bebê faz no peito. Então, bebês que chupam chupeta desde o nascimento podem trazer mais dor para a mulher na hora de amamentar, porque é como se a cada vez que o seu bebê chupasse a chupeta, ele desaprendesse a pega certa na hora dele mamar. Já houveram algumas vezes que as pessoas falavam: ai, ela tá com um pouco de cólica, dá um chazinho, dá um suquinho. Não, leite materno. Não, leite materno. Não, mas falam, a minha avó falava que o chazinho XPTO é ótimo para quando o bebê tem cólica. Leite materno. Não, mas a minha avó... Ok, mas a Organização Mundial de Saúde recomenda o leite materno até os 6 meses de idade. E a gente só começou a introdução alimentar com a Rafinha quando ela tinha 6 meses, que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Como que foi a introdução alimentar da Rafa? Cadê a Rafaela? Eu fui numa nutricionista que ela era uma nutricionista própria para alimentação vegetariana e vegana. Mas a própria pediatra da Rafaela também, quando me entregou um papelzinho com as comidinhas que ela ia começar a comer já com 6 meses, deixou muito claro: proteínas vegetais e proteínas animais. Então, muita gente me pergunta: mas mocinha, e a carne? E a carne? A carne é uma proteína animal, mas tem as proteínas vegetais, que é feijão, lentilha, grão de bico, tofu, shiitake, shimeji. Então, quando a gente monta um pratinho com arroz e feijão, por exemplo, eu não preciso da carne, porque o feijão já tem as proteínas necessárias. É um hábito, é cultural montar o pratinho tendo a carne. E por recomendação da nutricionista e até da pediatra da Rafinha, eu fui apresentando aos poucos os alimentos para ela, até para descobrir se ela tinha alguma alergia, alguma intolerância, alguma reação alérgica a algum alimento. Então comecei com um pouquinho de arroz aqui, com feijão, aí depois coloquei a batata. Depois de alguns dias eu coloquei um outro alimento, como a cenoura. Então eu fui aos poucos apresentando para ela, até para ela conhecer os sabores, descobrir os sabores que os alimentos têm. Eu nunca passava a papinha dela no liquidificador. Eu sempre fazia ou naquele mixer, bem grosseiramente, para não ficar tão lisinho, ou no garfo. O ideal é sempre deixar no garfo para deixar algumas texturas bem sutis para o seu bebê começar a sentir algumas texturas e já começar a fazer o exercício da mastigação. E aí, quando a Rafa tinha mais ou menos uns 9, 10 meses de idade, a gente descobriu um método que foi assim transformador, que eu recomendo para todo mundo, que é fantástico. É o método BLW, que é Baby Led Weaning, se não me engano, é assim que se fala. É um método que o bebê ele come com a mão. Então você coloca, por exemplo, monta o pratinho da criança com pedaços dos alimentos. Então você coloca um pedaço de brócolis, um pedaço da couve-flor, tudo cozido, é claro, temperadinho do jeitinho que você gosta.
um bolinho de feijão, um bolinho de arroz, e o bebê pega na mão e come literalmente a hora que ele quer, quando ele quer, o quanto que ele quer, sem você ter que ficar na frente dele com a colher, colocando e dando para ele. E esse estilo de alimentação é muito gostoso porque a família pode sentar na mesa, cada um com seu prato, e o bebê come literalmente sozinho. E quanto menor é o bebê, maior tem que ser o tamanho do alimento na mãozinha dele. E quanto maior é o bebê, menor pode ser o alimento na mãozinha dele. Então, por exemplo, um bebezinho de 8 meses, 10 meses, tem que dar um pedaço grande para ele de cenoura cozida ou de brócolis, para ele conseguir pegar na mão e ir mastigando. Se você der algo muito pequenininho, ele pode engasgar. E aí, conforme a Rafa foi crescendo, eu fui amassando no garfo cada vez menos, até que chegou um ponto quando ela tinha mais ou menos, acho que quando ela tinha 1 ano e 2, mais ou menos, a gente parou de amassar tanto. E aí comecei só a cortar pequenininho, e aí depois, acho que de 1 ano e 4 meses, ela já começou a comer a comidinha, alguns pedaços dela até hoje ela come na mão. Ela adora comer, por exemplo, brócolis e couve-flor na mão, e o arrozinho, feijão, milho, ela come já de colherzinha, ela come sozinha. A grande vantagem desse método BLW, que a criança come com a mão, é que ela se descobre mais independente. Então, crianças que comem com a mão, usando o método BLW, também vão comer com o talher mais rapidamente. Elas vão sentir essa confiança, elas vão ser crianças mais independentes. Então, assim, é claro que varia de uma criança para outra, não existe um tempo, né? Assim, a gente nunca pode ficar muito noiada, muito preocupada, tem que respeitar o tempinho de cada criança. Tem criança que não gosta tanto de pegar com a mão. A Rafa, alguns alimentos que não eram tão sequinhos, ela não gostava, a textura, a consistência, até hoje, se é algo muito cremoso, muito melequento, ela não gosta. Ela gosta de alimentos mais secos, e isso é dela, e a gente tem que respeitar essa característica já de cada criança. Ai, a Rafa come muito bem, mocinha. Não, sim, eu estaria mentindo se eu dissesse que ela come todos os dias maravilhosamente bem. Toda criança, inclusive a Rafaela, tem dias épocas, né? Tem épocas que tá muito chatinha pra comer, que tá chata pra comer, que não quer, que reclama, que nada é suficiente. Eu faço uma comidinha pra Rafa. Aí eu monto um pratinho bonitinho, com arroz, feijão, com legumes, lindo. E ela, não quer, não quer comer. É muito tentador, na próxima refeição, ou no dia seguinte, eu pensar e falar, deixa eu fazer um macarrão só pra ela, deixa eu dar um pão, porque ela não tá comendo direito. Besteira oferecer o prato aqui pra ela, ela não vai comer essa comida. Nem dá, besteira, nem dá o pratinho. Imagina, brócolis. Eu ofereci brócolis outro dia pra ela, ela não comeu, nem oferece de novo. Esse é o erro. Não é porque a criança não comeu um dia, 2 dias, 3 dias que você não deve mais oferecer. Não é porque eu coloco, por exemplo, num dia couve-flor, não é porque em um dia ela não comeu que eu nunca mais vou colocar uma couve-flor no prato dela. Pelo contrário, eu vou colocar no dia seguinte. Aí dá uns 2 dias ou 3, eu coloco de novo. Puxa, mas ela nem toca na couve-flor, mocinha. Ok, um dia ela vai provar, um dia ela vai experimentar. A criança tem que entender que aquilo que tá no prato dela é pra ela comer. Eu nunca vou forçar ela a comer nada, claro que não. A refeição tem que ser um momento gostoso, um momento super agradável. Mas um dia ela vai comer, e realmente é batata. Eu sigo oferecendo, ofereço. Um dia ela vai lá, come. Hoje em dia ela ama couve-flor. Mesma coisa às vezes acontece com fruta. Tem épocas que a Rafaela só quer saber de maçã. É por isso que eu vou deixar de oferecer mamão, por exemplo? Não, também ofereço mamão. Mas ela não quer saber, tem um tempo já que ela não quer saber de mamão. Ok, mas eu vou seguir oferecendo. Porque talvez daqui a um tempo ela volte a comer. Então o grande erro às vezes, e não é um erro, é difícil mesmo, você tá cansado, você chega do trabalho, você tá exausto, tem que ficar preparando. É claro que é difícil quando às vezes a gente sucumbe a pratos ou comidinhas que são mais práticas, que são mais fáceis. Eu super entendo isso.
Os primeiros 2 anos de idade são fundamentais pra gente moldar o paladar da criança. Então, se até os 2 anos a gente já vicia o paladar da criança, é mais difícil quando ela for maiorzinha pra tirar esse vício e oferecer outros alimentos. Às vezes eu falo nos meus vídeos que a Rafa não é muito chegada em doce. A primeira vez que ela comeu algo que tinha açúcar que eu preparei, se não me engano, acho que ela tinha 1 ano e meio. E ela não é muito chegada em doce, porque açúcar vicia, principalmente o açúcar refinado. Quanto mais a gente conseguir segurar e empurrar o doce para a criança até 1 ano e meio, 2 anos, é melhor. Depois que ela fez mais ou menos 1 ano e 6, 1 ano e 7 meses, começou a ficar muito mais gostoso fazer as refeições aqui em casa, porque ela começou a comer literalmente tudo que a gente comia. É claro, ela não come tudo. Então, por exemplo, risoto, ela não gosta da consistência do risoto, que é mais cremoso, que é mais empapado. A gente oferece. Às vezes ela dá 1 colherada ou 2, não come mais. Ok, mas na próxima vez que eu fizer risoto aqui em casa, eu vou seguir oferecendo pra ela. Pra ela provar, tem que experimentar, porque um dia ela pode gostar, né? Já deduzi que porque uma vez ou outra a criança não comeu, ela não gostou, ela nunca vai gostar, seria muito radical, ao meu ver. Ah, e um detalhe, eu não consigo entender como que as escolas, e até mesmo alguns pediatras, sugerem que o lanche seja uma fruta com um suco. Porque o suco nada mais é do que a fruta. Então é como se a criança estivesse comendo 2 frutas. É algo tão cultural e, ao meu ver, tão sem sentido. A Bela Gil uma vez falou isso, e eu lembro que eu estava grávida quando ela falou isso, e me marcou muito. Ela falou, não precisa de suquinho, é água ou chá, e a fruta in natura. Sempre dê preferência à fruta in natura. Ah, mas não pode nunca dar suco? Não. Ok, pode dar suco. Se você tiver a opção, sempre ofereça fruta in natura. Ela tem muito mais propriedades e nutrientes do que o suco. Espero que vocês tenham gostado. Se faltou alguma dúvida para eu responder, escrevam aqui para mim nos comentários. Se tem algum outro assunto que vocês gostariam que eu abordasse no próximo vídeo, escrevam também, que eu vou adorar saber e continuar conversando aí com vocês. E eu quero saber de vocês. Escreva aqui pra mim nos comentários, você tem filho, você tem sobrinhos, como que você enxerga a alimentação, você acha que é muito difícil hoje em dia ter uma boa alimentação, a criança ter uma boa alimentação na rotina do dia a dia? Qual que você acha que é a sua maior dificuldade na hora de montar, preparar e oferecer a comidinha para a criança, para o pequenininho que tem na sua casa? Escreve para mim nos comentários que eu vou gostar muito de saber e compartilhar mais alguma coisa com vocês. Um beijo, até a próxima. Tchau!